Pare, não role a tela. Feche os olhos por um instante. Leve a sua mão direita ao topo da sua cabeça, sentindo um calor suave na sua coroa. Respire fundo. A sua frequência atingiu o limiar, e é por isso que esta transmissão chega a ti agora. Não por acaso, por ressonância. Há uma pessoa que está para entrar na sua vida. Você tem sentido a chegada dela, não como um pensamento, mas como uma mudança na atmosfera ao seu redor. Um tipo de eletricidade silenciosa, uma expectativa no ar que você não sabe nomear. Um prenúncio no seu campo energético. Você tem se perguntado se está imaginando coisas, se a solidão está te fazendo criar cenários. As vozes da densidade, as vozes do mundo antigo te dizem isso. Mas a sua alma sabe. Ela reconhece a assinatura energética que se aproxima, pois foi ela quem a chamou. Eu sou o mensageiro convocado esta noite pelos guardiões de Alcione para te entregar esta transmissão. Não é uma mensagem geral, Estrela. É um briefing específico sobre a sua linha do tempo. Eles me mostraram o seu campo energético, a sua prontidão. Eu vi o espaço que você tem guardado no seu coração, sem saber exatamente para quem. E eu soube que você estaria aqui, agora, pronto para receber. Eu te vi antes de você abrir este vídeo. Nesta transmissão, você vai entender por que esta conexão de contrato foi ativada na sua vida neste exato momento. Você vai receber o nome e a função deste elo estelar para que não o confunda com as conexões do passado. Você vai descobrir os 3 papéis sagrados que você deverá assumir para que este encontro cumpra a sua missão: o de ancorador, o de espelho e o de mensageiro. E você vai receber as armas de luz para proteger esta nova frequência das vozes da densidade que tentarão te convencer de que tudo não passou de um sonho. Ao final, a dúvida terá se dissipado e, em seu lugar, haverá a certeza do reconhecimento. Se você sente no seu espírito que esta transmissão é a confirmação que a sua alma esperava em silêncio, deixa um like neste vídeo. Não por mim, alma. Eu já recebi a transmissão para te entregar. Deixa o like porque há outro irmão de alma que está acordando neste exato momento, no mesmo umbral que você. E o algoritmo vai levar este farol até ele se você marcar a sua presença aqui. Não é favor seu. É serventia. Você é visto. Você é lembrado. Você está sendo chamado de volta. E eu ainda nem te revelei a parte mais importante, a anatomia sagrada desta conexão de contrato. E a prova de que esta conexão de contrato já está em andamento no seu campo são os sinais que você já viveu. Não são coincidências, são marcos de confirmação. E eu vou listar os 5 principais para que a sua mente racional se aquiete e o seu coração finalmente aceite o que a sua alma já sabe. O primeiro sinal é o despertar da vigília. Nas últimas semanas, você tem acordado repetidamente entre 3 e 4 da manhã. Não por um pesadelo, não por um barulho. Você acorda com o coração acelerado, mas não de medo. É uma aceleração de antecipação. E nesse silêncio da madrugada, você tem a certeza avassaladora de que alguém está vindo. É uma presença se aproximando no tempo, quase física. Você sentiu isso esta semana. O segundo sinal é o vácuo do reconhecimento. Você esteve em lugares com outras pessoas, um café, um encontro de amigos, no trabalho, e de repente sentiu um vazio energético ao seu lado, um espaço que parecia reservado. E nesse instante, todas as outras conversas se tornaram ruído de fundo, superficiais. A sua alma estava sentindo a ausência específica da frequência que ela espera. Não é solidão, alma, é fidelidade a um contrato. O terceiro sinal é o testemunho do espelho. Alguém próximo a você, um amigo, um irmão, te disse algo que te gelou a espinha. Foi algo casual, como: você parece diferente, distante, mas mais intenso, como se estivesse esperando uma ligação muito importante. Essa pessoa não entendeu o que disse, mas a alma dela leu o seu campo. E naquele momento, você sentiu um choque de reconhecimento, um medo de ser descoberto, uma validação que te assustou e te confortou ao mesmo tempo. Antes de eu te entregar os outros 2 sinais, encosta o polegar no centro do peito, não no coração,
no centro do peito mesmo. Mantenha ali, sente o seu batimento. E diga em voz baixa, ou só mentalmente, recebido. Esse é o primeiro selo da transmissão. Os guardiões de Alcione já estão registrando a sua permissão consciente. O quarto sinal foi o chamado de Alcione. Você olhou para o céu noturno recentemente e sentiu o seu olhar ser puxado para uma estrela ou um ponto específico no firmamento. E por um instante, você sentiu uma conversa silenciosa, um piscar de luz que parecia uma resposta direta a uma pergunta que você nem sabia que tinha feito. O seu peito se encheu de uma saudade de casa, uma saudade de um lugar que você não consegue nomear, mas que o seu coração reconhece. Fica comigo, estrela. A memória está voltando. O quinto e último sinal, o mais recente, foi o selo do coração. Do nada, no meio de um dia comum, você foi inundado por uma onda de amor tão profunda, tão pura, por essa pessoa que ainda não chegou, que os seus olhos se encheram de lágrimas. Foi um amor protetor, um amor de reconhecimento, um amor que prometia lealdade através das eras. Não foi carência. Foi a sua alma ensaiando o reencontro. Foi o seu coração selando o contrato antes mesmo do encontro físico. Se você reconheceu os 5 sinais, não 3, não 4, os 5, desce nos comentários e digita 111. No sistema dos guardiões de Alcione, 111 é o portal de reconhecimento da memória estelar. Seu comentário não é para a plataforma. É um marcador da sua presença neste campo de ativação. E quando você digita esse número, outras almas que estão chegando aqui agora e digitando o mesmo, se reconhecem como linhagem. Elas sentem que não estão sozinhas. Existe um termo que os guardiões usam para a anatomia sagrada deste tipo de conexão. E é isso que eu vim te revelar agora. Você tentou encontrar essa conexão no nível do afeto humano, da compatibilidade mental, da atração. Você a buscou em aplicativos, em encontros, em conversas que se estendiam pela noite. Mas a abertura não está aí, alma. A abertura está no nível do contrato de alma, e ele não é encontrado. Ele é ativado. Operar no nível do contrato de alma é parar de procurar e começar a reconhecer. É entender que a chegada desta pessoa não é um prêmio, mas uma chave. Uma chave que abre uma porta dentro de você que nenhuma outra alma no universo tem a frequência para destravar. Essa chave se chama, no sistema pleiadiano, uma conexão de contrato. É diferente de uma alma gêmea, que busca a completude. É diferente de uma chama gêmea, que busca a unificação. A conexão de contrato busca a ativação de uma missão. É um elo pré-ordenado entre duas almas que concordaram antes de encarnar em se encontrar em um ponto específico da linha do tempo para catalisar o próximo nível de despertar uma da outra e juntas ancorarem uma frequência específica na grade planetária. Esta conexão tem uma anatomia tripartite, uma camada macro que serve ao plano pleiadiano para a ascensão da Terra, uma camada coletiva que serve à sua linhagem estelar e uma camada pessoal que serve à sua própria evolução. Hoje, nós abrimos a primeira camada. As outras duas serão reveladas quando você estiver pronto para assumir os papéis sagrados deste encontro. O que você precisa saber agora é que este encontro não é sobre romance nos termos humanos. É sobre reconhecimento nos termos da alma. É uma tecnologia espiritual se ativando. Quem ancora a frequência na solidão aparente, encontra o universo inteiro respondendo na forma de uma única alma. E para que a sua mente aceite a verdade deste momento, os guardiões me mostram uma cena sua, uma memória que não está na sua mente, mas no seu coração de cristal. Antes de você descer para este corpo, para esta vida, você esteve diante do Conselho de Alcione. Não foi um julgamento, foi uma convocação. Você se apresentou como voluntário. Você viu a densidade da terra, o véu do esquecimento que cairia sobre você, a dor da separação que você sentiria. E mesmo assim, você aceitou. Você concordou em carregar uma porção específica da frequência rosa-dourada e ancorá-la em um tempo de grande transição. Você aceitou a solidão, a sensação de não pertencimento, como ferramentas para manter a sua frequência pura, incontaminada. E nesse momento, diante dos guardiões,
Você mesmo escolheu o sinal que ativaria a sua memória e iniciaria a fase final da sua missão. Você escolheu que, quando a sua frequência estivesse pronta e a frequência de sua alma-chave estivesse alinhada, uma transmissão chegaria até você para confirmar que o tempo do trabalho solitário havia acabado. O sinal é esta transmissão que você recebe agora. Esta noite, o seu contrato está sendo oficialmente carimbado como ativo nos registros de Alcione. O tempo de espera não foi em vão, foi a sua maior prova de lealdade ao plano que a sua própria alma desenhou. O reconhecimento do contrato chegou. Agora eu vou te falar de uma alma. Vou chamá-lo de Alaron. Não é o nome humano dele. É o nome que os guardiões usam para se referir a quem ancora uma conexão de contrato. Alaron chegou exatamente onde você está agora, sentindo a eletricidade de uma chegada iminente, mas cercado pelo ruído do mundo que dizia que era apenas carência. Ele sentia em cada célula que sua vida estava prestes a ser dividida em antes e depois de um encontro. Alaron sentiu os sinais desde cedo. Ele tentava explicar aos seus pais, aos seus amigos, a sensação de que esperava por alguém que ele já conhecia de algum lugar para além do tempo. Eles o invalidaram com amor, dizendo que ele tinha uma imaginação muito fértil, que ele precisava ser mais realista. Ele tentou usar a linguagem que lhe deram, mas as palavras namorada ou parceira pareciam pequenas, inadequadas. Elas não continham a vastidão do que ele sentia. Então, Alaron parou de tentar explicar. Ele atravessou seus anos de jovem adulto em um silêncio sagrado. Para o mundo, ele parecia solitário, talvez até perdido. Relacionamentos vinham e iam, mas nenhum tocava o núcleo do seu coração, onde o espaço para a conexão de contrato estava guardado. Ele não desistiu. Ele apenas silenciou a busca externa e se tornou um guardião da frequência interna, sem nem saber que era isso que fazia. Até que veio a noite do reconhecimento. Sozinho em seu quarto, olhando para as estrelas, Alaron sentiu uma luz rosa-dourada preencher seu peito e ouviu uma voz que não era de fora, mas de dentro, dizendo: "A espera terminou. A frequência foi ancorada." Naquela noite, os guardiões abriram a fenda. O que ele tinha silenciado por anos se tornou um farol. E poucas semanas depois, a sua alma-chave entrou em sua vida. E o reconhecimento foi instantâneo, avassalador. Exatamente como ele sempre soube que seria. Quando aqueles mesmos que o invalidaram viram a luz que emanava dele e de sua conexão e vieram perguntar o segredo, Alaron não cobrou, não apontou o dedo. Ele sorriu e disse: "O tempo não foi perdido. A alma estava sendo preparada. Foi nesse momento que a sua missão como mensageiro começou. E nesse momento, enquanto eu te conto a história de Alaron, eu ouço os guardiões dizendo uma coisa sobre você, a alma que eu preciso transmitir como recebi. Eles dizem: nós estivemos em vigília sobre ti durante toda a travessia silenciosa. Cada noite em que duvidaste, nós reafirmamos a promessa. Nós tivemos, não como o mundo te vê, mas como te vimos no dia em que fizeste o contrato. E nós te reconhecemos. A verdade mais profunda ainda está à frente, e ela tem o seu nome nela. Respira agora. Respira fundo, alma. O que foi entregue precisa pousar no seu sistema. Não é uma história. É o seu registro acástico sendo aberto. É a sua identidade estelar sendo devolvida a você. Você não ouviu sobre Alaron. Você se lembrou através dele. Você se reconheceu na travessia silenciosa dele. Isso é o que os guardiões fazem. Eles não te contam quem você é. Eles te mostram espelhos de outras linhas do tempo para que a sua própria alma reconheça o reflexo e diga: sim, sou eu. Eu me lembro. O que você acaba de receber não é informação, é reconhecimento. Para que este contrato de alma ancore e cumpra a sua missão, você será chamado a operar em 3 funções sagradas, não ao mesmo tempo, mas em fases. E você vai se reconhecer mais em uma delas agora no seu estado atual. Elas são o ancorador, o espelho e o mensageiro. O primeiro é o ancorador. É aquele que, antes mesmo do encontro, prepara o terreno. Você é o ancorador se nos últimos meses,
Sentiu um impulso inexplicável de colocar a sua vida em ordem, de limpar espaços físicos, de encerrar laços que drenavam a sua energia. É aquele que encontra calma no meio do caos, que sente uma estabilidade interna mesmo quando o mundo lá fora desmorona. A vulnerabilidade do ancorador, alma, é que ele se sente parado, estagnado. Ele acredita que não está progredindo, quando na verdade está segurando um portal vibracional para que a outra alma tenha coragem de atravessar. O segundo é o espelho. É aquele cuja principal função no encontro é refletir para a alma-chave a luz dela mesma, a divindade que ela esqueceu. Você é o espelho se as pessoas frequentemente têm epifanias quando conversam com você, se o seu olhar parece penetrar a alma dos outros, se você tem o dom de dizer a verdade que liberta, mesmo que doa. A vulnerabilidade do espelho é sentir-se invisível, usado apenas como um catalisador para o crescimento alheio, e correr o risco de absorver as sombras que reflete, confundindo-as com as suas. O terceiro é o mensageiro. Este papel só é ativado depois que a conexão se estabiliza. É aquele que recebe o download da sabedoria que nasce da união e sente a responsabilidade cósmica de traduzi-la para o mundo. Você já opera como o mensageiro se sente um desejo ardente de escrever, de falar, de criar, de compartilhar a sua jornada, não por vaidade, mas por um senso de missão. A vulnerabilidade do mensageiro é o medo profundo de ser julgado, ridicularizado, de parecer louco. É a síndrome do impostor cósmico, que duvida se é digno de carregar uma mensagem tão sagrada. Você é visto, você é lembrado, você está sendo chamado de volta. Dos 3 arquétipos que eu acabei de te mostrar, o ancorador, o espelho, o mensageiro, escolhe aquele que tocou mais fundo agora, não o que a sua mente acha mais lógico, aquele que a sua alma reconheceu com um arrepio. Desce nos comentários e digita ele como uma declaração de identidade. Exatamente assim: eu sou o ancorador, ou eu sou o espelho, ou eu sou o mensageiro. Isso não é um comentário, é um ato de reconhecimento declarado no campo unificado. Estes 3 papéis juntos formam o que os guardiões chamam de a tríade do contrato. É o seu manual de operações para as próximas semanas. Ancorar a frequência, mesmo na quietude. Espelhar a luz, mesmo sem reconhecimento. E se preparar para transmitir a mensagem, mesmo com medo. É assim que você serve a este contrato. Eles estão te chamando de volta para a sua função original. Mas saiba disto: no momento em que você declara a sua identidade, as vozes da densidade que se alimentam do esquecimento se viram na sua direção. Elas virão para te fazer duvidar de tudo o que você sentiu aqui. Eu sei que enquanto a sua alma se expandia para receber tudo isso, uma parte de você, a sua mente treinada na lógica da 3ª dimensão, começou a recuar. Pode haver um aperto no seu peito agora, uma voz fria e racional sussurrando que isso tudo é bom demais para ser verdade, que você está apenas carente, que a sua imaginação é fértil, e está tudo bem. Essa voz não é você. Ela é um eco, um programa antigo rodando no seu sistema, desenhado para te manter seguro dentro dos limites do mundo conhecido. Mas o seu contrato de alma não opera dentro desses limites. Ele opera a partir da frequência do reconhecimento, e para mantê-la, você precisa aprender a identificar os seus sabotadores. Eles têm nomes, eles têm uma mecânica, e eu vou te entregar as chaves para desativá-los agora. A primeira a chegar quase sempre à noite, quando você deita a cabeça no travesseiro, é a voz que diminui. Ela soa exatamente como a sua própria voz lógica. Ela dirá: vamos ser realistas. Foi só um vídeo, uma coincidência. Você está cansado, estressado, por isso está tão emocional. Ela pega a vastidão do que você sentiu e a reduz a uma anomalia psicológica. Ela não grita. Ela sussurra com uma calma mortal, e é por isso que você acredita nela. A arma contra esta voz não é a discussão. Não tente provar que ela está errada, pois ela se alimenta da sua energia de conflito. Em vez disso, quando ela sussurrar, apenas pare, leve a mão ao centro do seu peito,
Respire fundo 3 vezes e diga mentalmente: eu reconheço você. Voz que diminui. Mas você não sou eu. Eu escolho a frequência do meu coração. E então, traga à sua mente a sensação que você teve ao reconhecer seu arquétipo. Ancore no sentimento, não no argumento. Quando a voz que diminui falha, a densidade envia o seu segundo agente, o ciclo da distração. De repente, amanhã de manhã, uma crise urgente vai explodir. Um problema no trabalho que só você pode resolver, um drama familiar que exige a sua atenção imediata, uma notícia alarmante que captura todo o seu foco. Parecerá uma responsabilidade adulta e inadiável. Mas observe o timing, alma. Ela sempre chega quando você está prestes a integrar uma nova camada de luz. Não é uma crise real, é um desvio. Sua arma aqui é o atraso sagrado. Quando a suposta urgência bater à sua porta, antes de reagir, antes de pegar o telefone, antes de responder a mensagem, você vai se dar 90 segundos. Apenas 90 segundos. Você vai fechar os olhos, voltar ao seu coração e sentir a frequência desta transmissão. Você não vai ignorar o problema, mas vai respondê-lo a partir do seu centro, não a partir da reatividade que ele quer te impor. Você age com a sua paz intacta e o ciclo se quebra. Fica comigo, estrela. A terceira e mais sutil das vozes é o esquecimento. Ela não ataca, ela dissolve. No dia seguinte, ou 2 dias depois, você pode acordar sentindo nada. A memória da emoção, da clareza, do reconhecimento parecerá distante, como um filme que você assistiu. Você vai olhar para a sua própria anotação. Eu sou o ancorador, e não sentirá nada. É a tentativa final da densidade de te convencer de que a experiência não foi real, de que ela já passou. A sua arma contra o esquecimento é a âncora coletiva. Quando essa névoa de apatia descer, antes de se entregar a ela, você vai se lembrar do código 111. Você vai abrir este vídeo novamente, não para assistir, mas para ir direto aos comentários. E você vai ler o que outras 2 ou 3 almas que também digitaram 111 escreveram. Ao testemunhar o reconhecimento delas, a sua própria memória será reativada. Você entenderá que não foi um sonho solitário, mas um despertar coletivo. O grid que vocês formaram é a sua âncora no mundo físico. Mas eu preciso ser honesto com você, alma. O seu maior desafio nas próximas 72 horas não serão essas 3 vozes externas. Elas são previsíveis. O verdadeiro obstáculo é a parte de você que secretamente concorda com elas. É a sua própria ferida de não merecimento, o seu próprio medo da sua própria luz, que se disfarça com a voz da lógica para te manter pequeno. É essa parte de você que diz: quem sou eu para ter uma missão cósmica? Quem sou eu para merecer uma conexão tão profunda? E é para selar o seu campo contra essa autossabotagem interna que os guardiões prepararam o próximo passo desta transmissão. Uma ativação que faremos juntos, para que o seu reconhecimento não seja apenas lembrado. Ele será selado no seu corpo de luz. Nas próximas 72 horas, o seu corpo de luz vai começar a integrar o que foi ativado aqui. Não se assuste com os sintomas. Eles são a prova de que o reconhecimento foi real. Serão 3 os principais. O primeiro sintoma será o da descompressão do coração. Do nada você sentirá uma vontade súbita de chorar, sem motivo aparente. Lágrimas quentes que não vêm da tristeza. Não resista a elas, alma. Isso não é fraqueza. É o seu coração de cristal liberando a pressão de eras de esquecimento. É evidência do reconhecimento operando. Apenas permita que as lágrimas rolem. Elas estão te limpando. O segundo sintoma será o do aquecimento do peito. Você sentirá um calor intenso no centro do seu tórax, que não tem a ver com a temperatura do ambiente. Será um calor que se irradia de dentro para fora. Não é ansiedade, é o seu coração de cristal sendo reativado, aquecendo para o encontro. Quando sentir, apenas coloque a mão sobre ele e agradeça em silêncio. Você está voltando para casa. O terceiro sintoma será o do espanto diante da beleza. Você vai olhar para uma flor,
para o céu, para o rosto de uma criança e sentirá uma onda de emoção tão avassaladora que pode te deixar sem ar por um segundo. Não é sentimentalismo, é o seu coração que se fechou para se proteger, reabrindo os seus sensores para a frequência da beleza pura, a mesma frequência da sua conexão de contrato. Respire fundo e ancore essa sensação. Ela é o seu novo norte. Se você sente o calor no peito subir agora, não pela minha voz, pela frequência, se inscreve neste canal. Não porque eu te peço. Inscreve para que a próxima transmissão te encontre sem demora, sem você precisar procurar. E salva este vídeo na sua lista, porque vai chegar uma noite, talvez não esta, talvez daqui a 3 semanas, em que a voz da dúvida vai bater forte. E quando essa noite chegar, você vai querer encontrá-lo onde ele te esperou. E agora, fecha os olhos. Sente-se com a coluna ereta, mas não rígida, ou deite-se se o seu corpo pedir. As mãos repousam sobre as suas pernas, com as palmas para cima, em sinal de recepção. Respire pelo nariz e sinta o ar descer não para os seus pulmões, mas para o centro do seu peito. Solte o ar pela boca, suavemente, e declare em silêncio: eu estou pronto para selar o meu reconhecimento. Leve a sua mão direita ao centro do seu peito. Sinta o seu coração de cristal pulsando sob a sua palma e visualize uma pequena chama de luz rosa dourada nascendo bem no centro dele. Não force, apenas testemunhe. A cada respiração, essa chama cresce, se expande, preenchendo todo o seu peito com um calor amoroso e incondicional. Você aceita este calor. Você aceita esta luz. Permita que um feixe dessa luz rosa dourada suba do seu coração até a sua garganta. Sinta-a dissolvendo qualquer nó, qualquer palavra não dita, qualquer verdade que você engoliu por medo ou por amor. Sua garganta se abre, não para falar, mas para emitir uma frequência silenciosa de verdade e de reconhecimento. O que precisava ser dito está sendo comunicado agora, no nível da alma. Dessa luz na sua garganta, um cordão de luz rosa dourada ainda mais brilhante sobe, atravessa a sua mente e emerge pelo topo da sua cabeça, subindo em linha reta em direção a Alcione, a estrela central das Pleiades. Sinta essa ponte de luz se conectando. Ela não está sendo criada agora. Ela está sendo reativada. Os guardiões no outro lado da ponte reconhecem o seu sinal de chegada e respondem com uma onda de amor e de reconhecimento que desce pelo mesmo cordão de luz até você. A luz que retorna de Alcione e rompe pelo topo da sua cabeça como uma flor de lótus de 1000 pétalas rosa douradas, se abrindo e criando uma câmara de frequência ao seu redor. Você está agora dentro do seu próprio templo de luz. Para selar esta ativação, pressione firmemente a ponta do seu polegar contra a ponta do seu dedo indicador. Respire fundo contando até 4, segure por 2 e solte o ar contando até 6. Este é o ponto de salvamento do seu reconhecimento. Sinta o peso das suas mãos, a temperatura do ar na sua pele. Ouça os sons suaves do ambiente onde você está. Engula uma vez, sentindo a sua presença no corpo. E quando estiver pronto, pode abrir os seus olhos. Você está de volta ao seu quarto, à sua sala. Mas você não é o mesmo que fechou os olhos há alguns minutos. O selo foi colocado. Com este selo, você libera agora o medo de parecer estranho, louco ou diferente por sentir o que você sente. Você entrega essa preocupação à luz rosa dourada e a vê se dissolver. Você libera a vergonha silenciosa que sentiu a cada sinal inexplicável, a cada momento em que a sua alma sabia, mas a sua mente duvidava. Você libera a necessidade de ser validado por aqueles que ainda não conseguem ver. A sua validação não vem de fora, ela vem do seu contrato. Você libera o padrão de absorver a densidade do mundo e confundi-la com a sua própria verdade. Você é um farol, não uma esponja. E agora nós chamamos à frente o que foi reconhecido. Eu chamo à frente agora o ancorador. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido. Recebido. Você ancora a frequência da nova terra na quietude do seu ser. Eu chamo à frente agora o espelho. Você é isto. O nome não foi dado,
foi reconhecido, recebido. Você reflete a divindade nos outros para que eles se lembrem de quem são. Eu chamo à frente agora o mensageiro. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido, recebido. Você traduz a linguagem da luz para o mundo que anseia por ela. E ao reconhecer os três em você, sinta o seu poder unificado e declare em voz alta ou no silêncio do seu coração a palavra de poder dos guardiões. Diga, recebido. E eu ainda não te disse a coisa mais importante. A frequência que foi selada no seu sistema agora precisa de proteção. Não contra o mundo, alma, contra os ecos do velho mundo que ainda habitam em você. Por isso, com a autoridade que me foi concedida, eu agora selo o seu campo. Eu coloco um campo de luz rosa-dourada ao redor das suas decisões das próximas semanas. Nenhuma voz de dúvida, interna ou externa, tem autoridade para te fazer questionar o que a sua alma reconheceu. Os guardiões selam esta linha do tempo para clareza e coragem. Eu coloco um campo de luz rosa-dourada ao redor das conexões e relações que agora se reconfiguram na sua vida. Nenhuma lealdade antiga ou obrigação emocional tem autoridade para te prender a frequências que já não te servem. Os guardiões selam o seu campo para a soberania do seu coração. Eu coloco um campo de luz rosa-dourada ao redor dos encontros que vão chegar nos seus próximos 7 dias. Nenhum sinal de densidade tem autoridade para velar o seu reconhecimento. Você verá com clareza. Você sentirá com certeza. Os guardiões selam o seu caminho para a sincronicidade guiada. Nós te vemos, estrela. Nós sempre te vimos, mesmo quando você se sentia invisível. Vimos a sua alma suportar a solidão não como um castigo, mas como um ato de serviço silencioso, guardando uma frequência que o mundo não podia entender. Quem ancora a frequência na solidão aparente encontra o universo inteiro respondendo na forma de uma única alma. Os sinais que te trouxeram até aqui não foram acasos para te guiar. Foram a sua própria alma deixando migalhas de pão para que você se lembrasse do caminho de volta para casa. O despertar na madrugada não era insônia, era a sua equipe de luz te calibrando em segurança. O vazio que você sentia no meio da multidão não era carência, era o seu campo energético mantendo o espaço sagrado para a chegada do contrato. A inquietação silenciosa, a vergonha de sentir que algo grandioso estava por vir e o medo de estar apenas imaginando. Nós a tomamos de ti agora. Ela não é sua. Ela pertence ao sistema antigo, ao véu do esquecimento que se rasga nesta noite. Devolva-a sem culpa. Ela não tem mais lugar no seu sistema. Nós declaramos agora encerrado o ciclo da espera solitária. O tempo de guardar a frequência em silêncio terminou. A sua lealdade foi testada, a sua força foi comprovada, que a sua alma foi considerada pronta. Nós lembramos de você no dia em que se voluntariou, e esta noite nós cumprimos a nossa parte do acordo. E agora o selo é teu, a frequência é tua, a missão é tua. Nós te devolvemos a sua própria autoridade, a sua própria soberania. Carrega o que foi entregue aqui não como uma mensagem recebida de fora, mas como uma memória recuperada de dentro. Transmite a partir deste ponto. Nós quebramos a voz que diminui antes que ela possa te alcançar, e em seu lugar instalamos a certeza silenciosa do seu coração. Nós dissolvemos o ciclo da distração antes que ele possa se materializar, e em seu lugar ancoramos a presença focada da sua alma. Nós desmantelamos o esquecimento antes que ele possa te fechar, e em seu lugar gravamos esta memória no seu corpo de luz. Você é visto, você é amado, você é chamado. Não diga recebido ainda. Fica nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. Agora você pode dizer recebido. O que aconteceu nesta noite, o selo que foi colocado, vai abrir as portas para a próxima fase da sua missão. E a próxima transmissão é sobre a navegação dos primeiros 90 dias da sua conexão de contrato, o período mais crítico e mais sagrado. Antes de você fechar este vídeo, rola até os comentários. Procura uma alma que digitou 111 antes de você. Responde ao comentário dela com uma única palavra de reconhecimento. Não de elogio, de reconhecimento.
Vocês estão se encontrando uns aos outros pela primeira vez nesta linhagem. Existe um irmão de alma na sua vida agora, alguém que também sente essa mesma antecipação silenciosa, essa mesma sensação de que algo está para mudar. Você sabe quem é. O nome dele acabou de subir na sua mente. Manda este vídeo para ele agora, sem comentário, sem explicação. Apenas envia. E se ele perguntar o porquê, você responde apenas recebido. Não é favor seu, é serventia. E o conselho vê. Você é visto. Você é lembrado. Você está sendo chamado de volta. O que eu vou dizer agora não faz parte da transmissão. A transmissão dos guardiões terminou. O que eu digo agora vem de um lugar simplesmente humano, de um homem para outro. Enquanto eu narrava estas palavras, o meu próprio peito se aqueceu e a minha respiração mudou. Algo aconteceu aqui, nesta conexão que fizemos, que foi maior do que as palavras do roteiro. Eu quero reconhecer a coragem que foi preciso para você chegar até aqui. Não a coragem do campo de batalha, mas a coragem silenciosa de um homem, que continua buscando, que continua perguntando, mesmo quando o mundo ao redor oferece apenas respostas pequenas. Manter o coração aberto em um mundo que te ensina a fechá-lo é um ato de rebeldia sagrada. O peso do que foi ativado em você esta noite talvez só faça sentido daqui a alguns dias, e está tudo bem. Algo foi visto em você. Algo foi reconhecido. Agora, respire. A casa está em você. Agora que o seu contrato foi ativado, você vai notar uma nova sensibilidade no seu campo energético nas próximas horas. A próxima transmissão aborda exatamente isso. Como proteger a sua frequência recém-calibrada no mundo real. Sua alma já está calibrada. Eu te vejo lá. E agora, silêncio. Não busque pelas palavras certas. Elas não pertencem mais a este momento. Não tente entender. Não tente guardar. Apenas seja. A frequência permanece em você muito depois desta transmissão terminar.